Frequência Fantástica apresenta A Dama de Espadas, de Alexander Pushkin. Capítulo 1. Em uma longa noite de inverno, o jogo de cartas concentrava todas as atenções na festa que acontecia na casa de Narumov, um jovem tenente da cavalaria. As horas passaram praticamente despercebidas pelos convidados, que foram pegos de surpresa quando o café foi servido, indicando que já passava das 5 da manhã. Aqueles que haviam vencido satisfaziam-se com prazer, enquanto os que haviam perdido mostravam-se emburrados e deixavam seus pratos de lado. Contudo, não demorou para que o vinho exercesse sua influência sobre o humor dos presentes. E então, a animação passou a ser geral. "Diga-me, Sorini, como você se saiu essa noite?" perguntou Narumov, o anfitrião do encontro. Para variar, só perdi. A minha sorte é tenebrosa. Por mais que eu mantenha o controle, sempre acabo perdendo. E você, Hermann? Disse um dos convidados, dirigindo-se a um jovem oficial do corpo de engenharia. Você não joga? Passou a noite toda com a gente e nem tocou nas cartas. Não nego que tenho bastante inclinação para as cartas, respondeu o jovem a quem a pergunta se dirigia. Porém, não tenho coragem de arriscar o necessário em vistas do supérfluo. O Hermann é alemão, mão de vaca, Tonsky retrucou, com o olhar já marejado pelo álcool. É por isso que não joga. Agora uma pessoa que eu não consigo entender é a minha avó, a condessa Anna Fedorovna. Ela não joga de jeito nenhum. Sim, disse Narumov, ostentando um certo sorriso de deboche. Nada mais extraordinário que uma senhora de 80 anos que se recusa a apostar nas cartas. Você não conhece a história dela? Não. Bom, então ouça agora. Para começar, 60 anos atrás, minha avó viajou para Paris e lá causou um verdadeiro alvoroço. As pessoas chegavam a se empurrar nas ruas só para ter uma chance de ver a Vênus de Moscou. Todas as grandes damas da sociedade parisiense começaram a jogar faro por causa dela. E a minha avó era pura afetação na corte da França. Até que houve uma noite em que ela perdeu uma quantia enorme para o Duque de Orleans no jogo e acabou tendo que descer do salto. Quando chegou em casa, com os nervos à flor da pele, tirou logo suas joias e foi conversar seriamente com o meu avô. Ela contou sobre o infortúnio que tivera no jogo e pediu a ele que lhe desse dinheiro para pagar a dívida. Meu avô, que era quase como um mordomo dela e a temia mais que ao próprio capeta, enlouqueceu, pois a quantia que ela havia mencionado era absurda demais. Enfurecido, fez uns cálculos rápidos e mostrou para minha avó que ela havia gasto 500 mil de rublos em apenas 6 meses. Ele esbravejou, dizendo que não iria pagar pois não tinha posses para vender em Paris. Vocês nem imaginam a fúria que tomou conta da condessa Ana. Ela deu uns tapas nas orelhas do meu avô e foi passar a noite em outro quarto. A minha avó já estava quase perdendo o juízo quando se lembrou de um antigo amigo seu, o Conde de Saint-Germain. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Contam várias histórias fantásticas a seu respeito. Dizem que descobriu o elixir da vida, a pedra filosofal e muitas outras coisas incríveis. Como a minha avó sabia que ele tinha dinheiro à vontade, mandou um bilhete pedindo para que ele fosse visitá-la. Ele atendeu ao pedido e quando foi vê-la, encontrou-a bastante aflita. Ela explicou-lhe sua terrível situação e usou os piores adjetivos para descrever a crueldade com que seu marido a vinha tratando. Por fim, disse ao conde que dependia de sua amizade e generosidade. Madame, respondeu Saint-Germain, após refletir por alguns segundos. Eu bem que poderia lhe emprestar a quantia de que necessita, mas tenho certeza de que você não descansaria enquanto não me pagasse de volta. O conde parecia alheio à aflição dela. E eu não quero tirá-la de um problema para colocá-la em outro. No entanto, creio haver uma outra solução para o caso. Você vai pedir uma revanche e vai conseguir recuperar o dinheiro que perdeu. Meu caro amigo, eu já lhe disse.
Não me sobrou nada. Não tenho nenhum rublo. Isso não importa, falou Saint-Germain. Ouça com bastante atenção o que irei lhe explicar. Ele então contou para ela um segredo que eu tenho certeza que qualquer um de vocês nesta sala faria de tudo para descobrir. Todos os jovens oficiais ouviam com bastante atenção a história que o companheiro narrava. Tomsky fez uma pausa para acender o cachimbo, engoliu um pouco de fumaça e continuou. Naquela mesma noite, minha avó voltou à corte de Versalhes para jogar na mesa da rainha. O Duque de Orleans estava na banca e ela acabou inventando uma história qualquer para justificar a falta do pagamento. Então ela se sentou na mesa e começou a jogar. Ela apostou em apenas 3 cartas. Ganhou na primeira, dobrou a aposta na segunda e ganhou de novo, dobrou outra vez na terceira e ganhou. Ah, foi só um golpe de sorte, disse um dos jovens oficiais. Mas que história! Exclamou Hermann. As cartas estavam marcadas? Perguntou um terceiro. Claro que não, Tomsky respondeu meio irritado. Narumov então tomou a palavra e perguntou. Você está querendo dizer que tem uma avó que é capaz de adivinhar quais vão ser as cartas da vitória e nunca fez nada para que ela lhe revelasse o segredo? Eis o problema, respondeu Tomsky. Ela teve 3 filhos, incluindo meu pai, e todos os 3 eram jogadores natos. Embora eles tenham tentado, nenhum conseguiu arrancar o segredo da condessa. Porém, segundo meu tio Ivan, ela contou o segredo apenas para uma pessoa, o Chaplisky, aquele que morreu pobre depois de torrar milhões. Ele tinha perdido quase 300 mil rublos para o Zorat no faro e ficou desesperado. Mas o curioso é que minha avó nunca teve pena das extravagâncias que os jovens cometem. Mas, mesmo assim, resolveu abrir uma exceção para o Chaplisky. E até hoje ninguém sabe o porquê. Ela disse para ele apostar em 3 cartas, uma de cada vez, e exigiu que ele jurasse por sua honra que nunca mais iria tocar em outra carta enquanto vivesse. O Chaplisky jurou e foi atrás do Zorat, pedindo revanche. Na primeira carta ele apostou 50 mil rublos e ganhou. Na segunda, dobrou a aposta e ganhou de novo. No final das contas, acabou ganhando mais do que havia perdido. Bom, a história está ótima, exclamou um dos oficiais enquanto se levantava. Mas já são 6 horas da manhã e eu sou obrigado a ir para casa. Em seguida, todos esvaziaram suas taças e a festa se encerrou. Capítulo 2. A velha condessa Anna Fedorovna estava em seu quarto de vestir, sentada diante de uma penteadeira com 3 criadas à sua volta. Uma das criadas segurava um pote de rouge, outra, uma caixa de grampos, a terceira, uma touca de renda cheia de fitas esvoaçantes. A condessa já não tinha a mínima pretensão de beleza, mas gostava de preservar seus hábitos de moça e dava muita atenção à arrumação. Lizaveta, a jovem que servia de dama de companhia à condessa, estava sentada com sua caixa de bordados em um canto próximo à janela. A jovem levou um pequeno susto quando um oficial entrou no quarto dizendo: Bom dia, vó. Bom dia, Mademoiselle Lise. Vó, vim até aqui para lhe fazer um pedido. Diga, Paul, do que se trata? Eu gostaria de apresentá-la a um dos meus amigos e pedir-lhe que o convide para o seu baile. Horas, leve-o para o baile e me apresente o jovem lá. A condessa levantou uma das mãos e fez sinal para que a criada com o pote de rouge se afastasse. Agora diga-me, Paul, você esteve ontem no Princess? Claro, foi maravilhoso. Um sorriso se abriu no rosto de Paul. Dançamos até às 5 da manhã. Mademoiselle Eletsky estava encantadora. Meu querido neto, você tem um gosto tão fácil de se agradar. Você deveria ter visto a avó dela, a princesa Daria Petrovna. Pena que agora ela esteja velha demais. Como assim velha? Exclamou Tomsky sem pensar. Ela morreu já faz 7 anos. Lizaveta ergueu a cabeça e fez um sinal para o oficial.
que então lembrou-se de que havia sido acordado que a condessa não deveria saber da morte de nenhum de seus conhecidos. Ele mordeu os lábios e a condessa, no entanto, não se importou em ouvir que sua velha amiga já não estava mais neste mundo. Morta. E eu nem sabia. Nós duas debutamos no mesmo ano, quando fomos apresentadas à imperatriz. A velha condessa contou então pela 100ª vez uma história de seus dias de juventude. "Paul", disse ela quando terminou de narrar o episódio, "ajude-me a levantar. Lisaveta, onde está minha caixa de rapé?" A condessa foi para trás de um grande biombo terminar sua arrumação e as 3 criadas a seguiram, deixando Tonsky a sós com Lisaveta. "Quem é o cavalheiro que você pretende apresentar a madame?" Lisaveta perguntou. "Narumov. Você o conhece?" "Não, ele está no exército?" "Sim, está." "Com os engenheiros?" "Não, na cavalaria." "Mas por que você achou que ele fosse dos engenheiros?" A jovem apenas sorriu e nada respondeu. "Oh!" gritou a condessa atrás do biombo. "Mande-me um novo romance para ler. Qualquer um, não importa qual. Apenas cuide para que não sejam desses gêneros que se escrevem hoje em dia." "E que gênero você gostaria, vó?" "Um romance em que o herói não enforque o pai e que ninguém se afogue. Nada me apavora mais do que a ideia de ser afogada. É meio impossível achar um livro assim hoje em dia. Você quer que seja em russo?" "E existe algum romance em russo?" "Enfim, tanto faz. Você não vai esquecer?" "Não esquecerei, vó. Bom, agora tenho que ir." Tonsky se despediu da avó, em seguida aproximou-se de Lisaveta para despedir-se também e com um sorriso intrigado sussurrou: "Afinal, o que te fez imaginar que o Narumov fosse engenheiro?" Lisaveta apenas sorriu e Tonsky deixou a sala. Logo em seguida, na rua, ao lado de uma casa vizinha, apareceu um jovem oficial. Ao vê-lo, a dama de companhia ficou completamente enrubescida. Ela baixou a cabeça e quase a afundou no bordado. Nesse instante, a condessa voltou, completamente vestida, e disse: "Lisaveta, mande preparar os cavalos. Vamos dar uma volta." Lisaveta levantou-se da cadeira e começou a guardar seu bordado. "Minha cara, você ficou surda? Vá logo e mande o cocheiro se apressar." A jovem respondeu enquanto se retirava para a antessala. Logo em seguida, um mensageiro apareceu trazendo alguns livros que Paul enviara. "Diga a ele que fico muito agradecida, Lisaveta." "Lisaveta, onde foi que você se meteu?" Lisaveta apareceu então retornando pela mesma porta através da qual acabara de sair. "Estava indo me vestir", disse a jovem dama. "Nós temos tempo de sobra, minha cara. Agora sente-se, pegue o primeiro volume e leia para mim." Lisaveta pegou um dos livros que o mensageiro trouxera e leu algumas linhas. "Mais alto!" ordenou a condessa. "O que está acontecendo com você? Pegou um resfriado? Traga-me aquele banco." "Isso. Agora sente-se aqui, um pouco mais perto de mim." Lisaveta leu mais 2 páginas. "Pode deixar essa porcaria de lado. Quanta besteira!" resmungou a condessa. "Mande de volta para Paul e diga-lhe que estou agradecida." Ela virou o rosto em direção à janela e continuou: "Cadê a carruagem? Não vai chegar?" Lisaveta largou o livro, foi até a janela e respondeu: "Já está aqui fora." "E agora você nem está pronta. Por que é que você sempre me faz esperar? Isso é intolerável." Lisaveta correu para seu quarto e não se passaram nem 2 minutos quando a velha tocou sua sineta com toda a força que tinha. As criadas entraram correndo por uma porta e o cocheiro por outra. "Até parece que vocês não ouvem quando eu chamo. Alguém vá avisar a Lisaveta que eu estou esperando por ela." Nesse momento, a dama de companhia entrou, usando agora um vestido de passeio e uma touca da moda. "Até que enfim, senhorita." A condessa encarou Lisaveta de cima a baixo. "Mas por que é que você está vestida assim? Aliás, para quem você está vestida?" A condessa deixou Lisaveta de lado e dirigiu-se para o cocheiro. "Como está o tempo hoje? Acredito que vai chover."
Não, Sua Excelência, o tempo está ótimo. E como é que você sabe? Abram a janela. Uma das criadas obedeceu. A condessa então olhou para fora e disse: Bem como eu previ, um vento terrível e gelado. Desarreiem os cavalos. Lisaveta, minha pequena, não sairemos hoje. No fim das contas, não valeu a pena se arrumar tanto. Que vida a minha, pensou a acompanhante. Lisaveta era de fato uma criatura de vida bastante infeliz. Mas quem poderá saber quais os tormentos que afligem uma pobre dama de companhia de uma senhora da alta sociedade? A condessa cultivava todos os caprichos que uma mulher mimada pelo mundo poderia ter. Era avarenta, egoísta, e agora que tinha deixado de desempenhar um papel importante na aristocracia, se achava mais do que devia. Nunca perdia um baile e sempre ficava em algum canto do salão com a cara toda pintada de ruge, como se tivesse sido colocada ali especificamente para servir de espantalho. Todos, assim que chegavam, iam até ela e lhe faziam uma pequena reverência, mas depois não lhe dirigiam mais nenhuma palavra. Ela recebia a cidade inteira em casa e nunca esquecia o nome de ninguém. Seus inúmeros criados faziam absolutamente tudo o que queriam e a casa era saqueada como se a dona estivesse morta. Lisaveta era continuamente torturada. Se fazia chá, era acusada de desperdiçar açúcar. Se lia um romance para a condessa, era responsável por todos os absurdos do autor. Seu salário era mais que modesto e a condessa nunca lhe pagava em dia. Além disso, esperava-se que Lisaveta se vestisse como todas as outras jovens da sociedade, ou seja, como bem poucas pessoas tinham condições. Quando entrou para a sociedade, sua posição era péssima. Todos a conheciam, mas ninguém lhe dava qualquer atenção. Nos bailes, às vezes era tirada para dançar, mas apenas quando não havia nenhuma outra opção. As mulheres a carregavam pelo braço para fora do salão e lhe pediam para que lhes arrumasse os vestidos. Lisaveta tinha sua porção de autoestima e sentia profundamente a miséria de sua posição. Ela esperava impacientemente por um salvador que a libertasse daquela escravidão. Contudo, os jovens cavalheiros, perdidos em frivolidades, evitavam honrá-la com suas atenções, apesar de Lisaveta ser 100 vezes mais bonita que as garotas estúpidas que eram cortejadas por eles. Às vezes, ela fugia do agito da sala de estar e se trancava em seu pequeno quarto, que era guarnecido apenas por um biombo velho, um punhado de desenhos, um espelho minúsculo e uma cama de madeira. Lá, ela derramava suas lágrimas tranquilamente, confortada pela luz de uma vela disposta em um castiçal de metal. Certa manhã, 2 dias após a festa de Narumov e uma semana antes da cena que acabamos de esboçar, Lisaveta estava sentada com sua caixa de bordados perto da janela, olhando despretensiosamente para a rua quando viu um oficial com o uniforme do corpo de engenharia. O homem estava na rua imóvel e olhava fixamente para ela. Lisaveta abaixou sua cabeça e passou a dedicar toda a atenção que tinha ao bordado. 5 minutos depois, ela olhou novamente para fora e viu que o oficial continuava no mesmo lugar, o que a deixou bastante intrigada. Depois do almoço, com uma certa empolgação, ela voltou para perto da janela, mas o oficial já não estava mais na rua. Lisaveta tratou de esquecer o tal homem. Contudo, 2 dias depois, assim que subia na carruagem da condessa, ela o viu mais uma vez. O rosto dele estava parcialmente coberto por uma gola de pele, mas era possível ver seus olhos pretos, que brilhavam debaixo da gola. Sem saber direito porquê, a jovem tremia de medo enquanto se sentava na carruagem. Mais tarde, ao voltar para casa, ela correu para a janela com o coração batendo forte em seu peito. O oficial estava no mesmo lugar de costume, e seus olhos a fitavam ardentemente. Nenhum dia se passou sem que o jovem oficial aparecesse na rua, e em pouco tempo estabeleceu-se uma espécie de acordo silencioso entre eles. Sempre que se sentava para abordar, ela acabava sentindo a presença do jovem através da janela e quando levantava seu rosto, Lisaveta ouvia e o encarava por um longo período.
O jovem parecia transbordar gratidão por esses pequenos favores que ela lhe concedia todos os dias. Ela reparava, com a profundeza e fugacidade que as percepções juvenis são capazes, que um rubor repentino cobria as bochechas pálidas do oficial quando seus olhos se encontravam. No dia em que Tonsky disse para a condessa que gostaria de lhe apresentar um de seus amigos, o coração da jovem quase explodiu. Quando ela soube que se tratava de Narumov, arrependeu-se amargamente por ter deixado escapar seu segredo, ainda mais para um jovem tolo como Paul. Hermann era filho de um alemão que havia ido morar na Rússia e de quem havia herdado uma pequena quantia em dinheiro. Convicto de que deveria preservar sua independência, decidiu que não iria tocar na herança deixada pelo pai. Ele vivia do salário que ganhava e não se permitia o menor luxo. Era bastante reservado e nada comunicativo. Sob uma aparência calma, ele escondia grandes paixões e uma disposição altamente imaginativa, mas sempre soube controlar a si mesmo e conseguia se manter livre das falhas comuns aos jovens. Apesar da atração que tinha pelo jogo, nunca tocou em uma carta. Ele mesmo dizia que sua posição não lhe permitia arriscar o necessário em vistas do supérfluo. No entanto, ele passava noites inteiras em torno das mesas de baralho, observando com ansiedade febril as rápidas viradas que o jogo dava. A história da condessa e do conde de Saint-Germain mexeu profundamente com sua imaginação, e pelo resto daquela noite, ele não fez outra coisa a não ser pensar nisso. Se ela me contasse o segredo, Hermann disse para si mesmo, no dia seguinte, enquanto caminhava pelas ruas de São Petersburgo. Ela só precisaria me dizer quais as 3 cartas da vitória e pronto. Tenho que dar um jeito de ser apresentado a ela. Então, poderei tentar ganhar sua confiança. Sim, ela já tem 87 anos. Bem que poderia morrer esta semana ou talvez até amanhã. Mas afinal, será que há alguma verdade nessa história? Não. Economia, temperança e trabalho. Essas são as minhas cartas da vitória. Com elas posso dobrar o meu capital e aumentá-lo até 10 vezes. Só elas podem garantir a minha independência e prosperidade. Enquanto caminhava, perdido em seus sonhos, sua atenção foi capturada pela arquitetura de uma casa antiga. A rua estava repleta de carruagens, que passavam uma após a outra em frente a uma casa iluminada. Hermann viu o pequenino pé de uma jovem desembarcar de uma carruagem e em seguida a bota de um general. Outros pés se juntaram à procissão de casacos de pele que passava diante daquele portão gigante. Hermann se deteve um instante e perguntou para um guarda que estava de vigia: quem mora em tão deslumbrante residência? A condessa Anna Fedorovna. Hermann sorriu ao lembrar-se de que se tratava da avó de Tonsky. Ele se despediu do guarda e retomou sua caminhada. A história das 3 cartas voltou mais uma vez a ocupar sua imaginação. Ele ficou andando de um lado para o outro diante da casa, pensando na riqueza e no misterioso poder da mulher que era dona de tudo ali. Por fim, ele voltou para o albergue em que morava, mas teve dificuldades para dormir. Quando finalmente o sono veio, ele via cartas dançando diante dos olhos. Elas rodopiavam por cima de uma mesa verde, enquanto pilhas de rublos e notas bancárias caíam como se fossem chuva. A cada aposta que fazia, ele colocava mais fichas sobre a carta que achava que seria a carta da vitória e sempre acertava. Seus bolsos se enchiam de moedas, enquanto sua carteira engordava com maços de notas bancárias. Quando acordou, suspirou ao descobrir que seus tesouros não passavam de criações fantasiosas. E para espantar tais pensamentos, saiu para passear. Mas não tinha ido muito longe quando se viu novamente diante da casa da condessa, como que atraído para ali por alguma força irresistível. Ele parou e olhou para as janelas. Lá, ele viu a cabeça de uma garota com lindos cabelos negros, inclinada graciosamente sobre um livro ou um quadro de bordar. O rosto da jovem se ergueu e ele pôde ver um par brilhante de olhos negros incrustados em uma pele delicada. Naquele momento, o destino de Hermann foi decidido.
Capítulo 3. Lisaveta estava em seu quarto tirando o chale quando a condessa mandou chamá-la. A senhora havia ordenado que preparassem os cavalos novamente. Minutos depois, na rua, enquanto 2 serviçais ajudavam a condessa a subir na carruagem, Lisaveta percebeu que o oficial misterioso estava ao seu lado. Ela ficou quase sem fôlego ao sentir que ele tocava sua mão e deixava um bilhete entre os seus dedos, afastando-se em seguida. Lisaveta tratou de esconder o bilhete rapidamente dentro da luva. Durante todo o trajeto do passeio, ela se manteve aérea e dava as respostas mais absurdas às perguntas que a condessa fazia. "O que há de errado com você, minha cara?" repreendeu a condessa. "No que é que você está pensando? Ou será que realmente não está me escutando? Creio estar falando claro o bastante, ou perdi a razão?" Lisaveta não era capaz de ouvir. Quando voltou para casa, ela correu para o quarto e pegou o bilhete de dentro da luva. A nota era gentil, respeitosa e trazia declarações de amor. Lisaveta ficou bastante encantada, mas também constrangida. Pela primeira vez na vida, ela tinha um segredo. Estava se correspondendo com um jovem. A coisa toda a pegou de surpresa e a deixou assustada, pois achava que tinha agido de maneira imprudente. Ela repreendeu a si mesma e não sabia o que deveria fazer em seguida. Deveria parar de bordar próximo à janela e demonstrar frieza para com o jovem oficial, ou mandar uma resposta firme e decidida? Que tipo de conduta deveria tomar? Lisaveta não tinha amigas nem ninguém que a pudesse aconselhar. Após pensar bastante, decidiu enviar-lhe uma resposta. Sentou-se diante de sua mesinha e escreveu algumas frases, mas depois acabou rasgando o papel. O que escrevera lhe parecera rígido demais. Depois de muita dificuldade, ela conseguiu compor as seguintes linhas: "Acredito que suas intenções sejam as de um homem honrado e que você não tenha motivos para me ofender. Mas você precisa entender que uma aproximação entre nós não pode começar desta maneira. Sendo assim, devolvo o bilhete com a certeza de que você não me dará razões para que eu me arrependa desta imprudência." No dia seguinte, assim que Hermann apareceu na rua, Lisaveta deixou sua caixa de bordados de lado e foi para a sala de pintura, onde abriu a janela e atirou sua carta, para que o jovem oficial a pegasse. Hermann pegou a carta e foi para uma confeitaria próxima. Ao ler as linhas escritas pela dama, não encontrou nada que o desencorajasse e foi para casa satisfeito com o resultado da primeira empreitada de sua aventura amorosa. Alguns dias depois, uma jovem de olhos brilhantes veio até a casa da condessa, procurando por Lisaveta e dizendo ser da parte de uma costureira. Lisaveta estranhou a visita e suspeitou haver alguma intenção secreta naquele encontro. E de fato havia. A moça entregou-lhe uma carta e Lisaveta ficou surpresa quando reconheceu a caligrafia de Hermann. "Você se enganou", disse ela. "Essa carta não é para mim." "Por favor, me perdoe", disse a costureira. "Mas, por favor, faça a gentileza de ler o que está escrito." Lisaveta abriu a carta e a leu. Hermann pedia para que ela se encontrasse com ele. "Impossível!" ela exclamou, chocada com a ousadia do pedido. "Esta correspondência não é para mim." Rasgou a carta em 100 pedaços. "Se não é para você, por que a rasgou? Você deveria ter me entregue ela de volta para que eu pudesse levá-la à destinatária correta." "Verdade", respondeu Lisaveta, um tanto desconcertada. "Mas não me traga mais nenhuma carta, e diga para a pessoa que lhe deu isso que ela deveria se envergonhar de sua conduta." Entretanto, Hermann não era um homem de desistir fácil de seus objetivos. Todo dia, Lisaveta recebia uma nova carta dele, enviada ora de uma forma, ora de outra. Hermann escrevia como se estivesse sob a influência de uma paixão fulminante, e Lisaveta não pôde resistir às torrentes de eloquência que vinham das palavras dele. Ela apenas recebia as cartas e as guardava, até que finalmente resolveu responder. Com o passar do tempo, suas respostas se tornaram mais longas e afetuosas, e certo dia, ela jogou pela janela uma carta com a seguinte redação:
Esta noite vai haver um baile na embaixada. Acompanharei a condessa e devemos ficar até as 2 da manhã. Você pode dar um jeito de se encontrar comigo a sós, depois que voltarmos do baile. Assim que a condessa sair de casa, provavelmente por volta das 11 horas, os criados certamente sairão também, e ficará apenas o porteiro, que com certeza estará dormindo em sua guarita. Entre assim que baterem as 11 horas, e suba o mais rápido possível. Se você encontrar alguém na antessala, pergunte se a condessa está em casa. A resposta será negativa e, nesse caso, você deverá ir embora. Porém, é muito provável que não encontre ninguém. As criadas da condessa estarão reunidas em um quarto distante. Depois que você passar pela antessala, vire à esquerda e siga em frente até chegar ao quarto da condessa. Lá você verá 2 portas. A da direita leva a uma sala escura. A da esquerda a um corredor, ao final do qual há uma escada em caracol que leva ao meu quarto. Às 10 em ponto, Hermann estava de prontidão em frente ao portão da condessa. O vento soprava de maneira assustadora e a neve caía em grandes flocos. Coberto por um sobretudo grosso, Hermann não sentia nem o vento nem a neve. Até que a carruagem apareceu. Ele viu 2 empregados se aproximarem e conduzirem a condessa para dentro da carruagem. Logo em seguida, vestindo um manto claro, veio Lizaveta, que saltou para dentro da carruagem como uma flecha. A porta se fechou e a carruagem seguiu suavemente sobre a neve. As janelas do primeiro andar da casa escureceram e o silêncio reinou. Hermann andava de um lado para o outro com os olhos fixos nos ponteiros do relógio. Às 11 horas da noite, Hermann subiu as escadarias da entrada, abriu a porta e entrou no vestíbulo. Passou pela antessala sem que encontrasse ninguém e, com o passo firme, cruzou a sala de jantar e a sala de pintura, onde não havia nenhuma luz, mas o lampião da antessala o ajudava a enxergar. Sem dificuldades, ele conseguiu chegar ao quarto da condessa, onde um lampião dourado ardia e ele pôde ver poltronas que se dispunham simetricamente ao longo de paredes decoradas com seda chinesa. Viu também 2 retratos enormes pintados por Madame Lebrun. Um deles representava a figura de um homem de cerca de 40 anos. O segundo retrato era de uma jovem elegante. Por todo lado se viam vasos de todos os tamanhos, relógios Leroy, leques e 1000 acessórios da última moda para o uso de uma dama. Hermann passou por detrás de um biombo e viu as 2 portas que Lizaveta mencionara. A da direita levava ao quarto escuro, a da esquerda ao corredor. Ele abriu esta última e viu a escada que conduzia até o quartinho da dama de companhia. Em seguida, fechou-a e foi para o quarto escuro. O tempo passou bastante devagar. A casa toda estava em silêncio. O relógio da sala de pintura bateu meia-noite e mais uma vez fez-se silêncio. Hermann estava de pé, apoiando-se contra a lareira apagada. Ele estava calmo, mas seu coração pulsava em ritmo acelerado, como o de um homem determinado a enfrentar os perigos que pudesse encontrar. O relógio bateu 1 hora, depois 2, e não demorou para que Hermann ouvisse a carruagem chegar. Ele agora experimentava uma certa emoção. A carruagem avançou rapidamente e parou. Houve um grande barulho de empregados correndo pelas escadas, e ouviu-se uma confusão de vozes. Logo, todos os cômodos foram iluminados e 3 criadas da condessa entraram no quarto. Por fim, a própria condessa apareceu e se afundou em uma poltrona. Hermann olhou pela fresta da porta e viu Lizaveta passar. Em seguida, ouviu seus passos apressados enquanto subia a pequena escada em caracol. Por um momento, ele sentiu algo como remorso, mas a sensação passou e seu coração voltou a ser de pedra. A condessa começou a se despir diante de um espelho. Sua coroa de flores e sua peruca foram tiradas e seus cabelos curtos e brancos ficaram à mostra. Ao redor dela, alfinetes caíram feito chuva, até que ela ficou apenas de roupão e touca de dormir, um traje menos hediondo que o anterior.
Assim como a maioria das pessoas mais velhas, a condessa era atormentada pela falta de sono. Ela se sentou em uma cadeira de balanço e dispensou as criadas. As luzes foram apagadas e apenas o lampião passou a iluminar o quarto. A condessa acomodou-se e começou a se mover para frente e para trás, não como um ato de vontade própria, mas sim como algum tipo de movimento mecânico e misterioso. De repente, o olhar cadavérico dela assumiu uma nova expressão. Seus lábios pararam de tremer e os olhos se arregalaram. Um homem estranho aparecera diante dela. Era Hermann. "Não se assuste, senhora", disse ele em voz baixa. "Pelo amor de Deus, não se assuste. Não quero lhe fazer nenhum mal. Pelo contrário, venho implorar um favor seu." A condessa ficou em silêncio. "A senhora pode garantir minha felicidade para o resto da vida, sem que isso lhe custe nenhum centavo. Basta me dizer o nome de 3 cartas." A condessa então entendeu o que ele queria. "Era uma piada", ela murmurou. "Eu juro que era só uma piada." "Não, madame", respondeu Hermann elevando o tom. "Lembre-se do Chaplinsky e de como a senhora o ajudou a ganhar nas cartas." A condessa se agitou. Por um instante, suas feições se alteraram, mas logo voltaram à costumeira apatia. "A senhora não pode me dizer quais são as cartas? Por que guardar esses segredos para os seus bisnetos? Eles já são ricos o bastante e não sabem dar valor ao dinheiro. O homem que não é capaz de manter sua herança morrerá na miséria. Eu sou um homem prudente, que sabe o real valor do dinheiro. Por favor, me diga, quais são as cartas em que devo apostar?" Ele parou de falar e, enquanto esperava uma resposta, não conseguia conter o tremor das mãos. A condessa não disse uma palavra sequer. Hermann então se pôs de joelhos. "Se o seu coração sabe o que é o amor, se algum sentimento humano já fez seu coração bater, eu lhe suplico por tudo que há de mais sagrado na vida. Não rejeite meu pedido. Reflita um pouco. A senhora já é bastante velha e não lhe resta muito tempo de vida. Pense que a felicidade de um homem está nas suas mãos. Garanto-lhe que não só eu, mas também meus filhos e netos abençoarão sua memória como a de uma santa." A velha condessa continuou sem dizer uma palavra. Hermann levantou-se e então tirou uma pistola do bolso. "Bruxa, de um jeito ou de outro a senhora vai falar." Ao ver a pistola, a condessa se agitou pela segunda vez. Sua cabeça balançou violentamente, ela estendeu as mãos como se tentasse empurrar a arma para o lado, e então, de repente, caiu imóvel. "Não seja infantil. Eu lhe pergunto uma última vez. Quais são as cartas?" Não houve resposta e Hermann se deu conta de que a condessa estava morta. Capítulo 4. Ainda em seu vestido de baile, Lizaveta estava sentada no quarto, perdida na mais profunda meditação. Ao voltar para casa, subira apressadamente o quarto, trêmula com a ideia de encontrar Hermann ali e desejando de fato não encontrá-lo. Quando viu que ele não estava, agradeceu a providência divina e sentou-se pensativa. Apenas 3 semanas haviam se passado desde que ela vira o jovem oficial pela primeira vez. E em tão pouco tempo, ela já havia escrito várias cartas para ele e ele havia conseguido fazer com que ela arranjasse um encontro em seu próprio quarto. Ela sabia apenas o nome dele e mais nada. Nunca conversaram e ela nem sequer sabia como era a voz dele. Mas naquela mesma noite, durante o baile, Tonsky, percebendo que a jovem Paulínia, quem ele vinha cortejando assiduamente, estava flertando com outro homem, quis se vingar demonstrando indiferença. Com esse nobre objetivo, convidou Lizaveta para dançar uma mazurca. Durante a dança, ele a provocou por conta de sua preferência pelos oficiais da engenharia. E fingindo o tempo todo saber muito mais do que realmente sabia, ele arriscou alguns palpites tão certeiros que Lizaveta pensou que seu segredo havia sido descoberto. "Mas quem te contou tudo isso?" disse ela com um sorriso. "Um amigo do oficial que você conhece."
E quem é esse amigo? O nome dele é Hermann. Ela não respondeu nada, mas suas mãos e pés pareciam de gelo. Hermann é um herói do romance, continuou Tonsky. Ele tem o perfil de um Napoleão e a alma de um Mefístoles. Acredito que ele carregue pelo menos 3 crimes nas costas. Nossa, como você está pálida. Eu tive um mal-estar repentino. Mas o que este Hermann disse para você? É esse o nome dele? O Hermann está bastante descontente com o oficial da engenharia que você conheceu. Ele disse que se estivesse no lugar do amigo, agiria de maneira bem diferente. Mas eu tenho quase certeza de que Hermann tem interesse em você. Ele parece ouvir com muito interesse tudo que o amigo lhe diz a seu respeito. E onde foi que ele me viu? Talvez na igreja, talvez na rua, só Deus sabe onde. Nesse instante, 3 moças se apresentaram conforme os costumes da mazurca e pediram a Tonsky que escolhesse entre esquecimento e arrependimento. E a conversa que havia aceso a curiosidade de Lizaveta chegou ao fim. As frases enigmáticas de Tonsky, na verdade, não passavam de bobagens trazidas pela mazurca, mas causaram uma profunda impressão no coração da pobre dama de companhia. O retrato esboçado por Tonsky lhe parecera bastante exato, e com suas ideias românticas em mente, ela viu no semblante de seu adorador algo a temer e a admirar. Ela agora estava sentada sem o chale, com os ombros nus e a cabeça coroada de flores pendendo para a frente. De repente, a porta se abriu e Hermann entrou. "Onde você estava?" disse Lizaveta tremendo-se toda. "No quarto da condessa. Acabei de sair de lá. Ela está morta." "Meu Deus, o que você está dizendo?" "E eu temo que eu tenha sido a causa da morte dela." Lizaveta o encarou consternada e lembrou-se das palavras de Tonsky. Ele carrega pelo menos 3 crimes nas costas. Hermann se sentou próximo à janela e contou tudo, enquanto a jovem ouvia com terror. Então, aquelas cartas tão cheias de paixão, aquelas expressões tão ardentes, tudo isso fora motivado por qualquer outra coisa, menos por amor. Apenas o dinheiro havia inflamado a alma dele. Ela, que não tinha nada além de um coração para oferecer, como poderia fazê-lo feliz? Pobre criança. Ela havia sido apenas o instrumento ingênuo de um ladrão. Um ladrão que acabara assassinando sua velha benfeitora. Lizaveta chorou amargamente, embebida em agonia e arrependimento. Hermann a observava em silêncio, mas as lágrimas e a beleza dela, ainda mais comovente por conta da dor, não eram capazes de amolecer o coração de ferro do rapaz. Ele parecia não sentir nenhum remorso pela morte da condessa. Um único pensamento o afligia: a perda irreparável do segredo que deveria ter feito sua fortuna. "Você é um monstro", disse Lizaveta após um longo silêncio. "Eu não tinha intenção de matá-la. A minha arma estava descarregada", respondeu Hermann friamente. Os dois permaneceram sem falar nada por algum tempo e o dia começou a raiar. Lizaveta apagou sua vela, enxugou os olhos e ergueu-os na direção de Hermann. Ele estava parado junto à janela, de braços cruzados com uma carranca na testa, parecendo um retrato de Napoleão. "E agora, como vou tirar você daqui?" ela disse finalmente. "Você poderia sair pelas escadas de trás, mas seria preciso atravessar o quarto da condessa e eu não tenho coragem de entrar lá agora. Me diga como chegar à escada e eu irei sozinho." Ela foi até uma gaveta, pegou uma chave e a entregou a Hermann. Ele segurou a mão gelada dela, beijou-a na testa e partiu. Capítulo 5. 3 dias após essa noite fatídica, às 9 horas da manhã, Hermann chegou à igreja onde estavam sendo prestadas as últimas homenagens à condessa. Embora não pudesse negar para si mesmo que ele era o verdadeiro assassino da pobre mulher, ele não sentia nenhum remorso. Hermann não era religioso, mas tinha algumas superstições. Acreditando que a morte da condessa pudesse exercer alguma influência maligna em sua vida, decidiu ir ao funeral com a intenção de fazer as pazes com o espírito da morta.
A igreja estava cheia de gente e foi difícil para ele conseguir entrar. Na frente do altar, a condessa repousava em um enorme caixão e usava um vestido de cetim branco, com as mãos cruzadas sobre o peito. Poucas lágrimas foram derramadas durante o funeral. A condessa já estava tão velha que sua morte não pegou ninguém de surpresa. A cerimônia foi conduzida por um proeminente pastor e, quando acabou, fez-se um silêncio respeitoso sob a abóbada da igreja. Em seguida, os parentes se reuniram ao redor da defunta para as despedidas. Atrás deles, todos que haviam sido convidados para a cerimônia se aproximavam e se curvavam uma última vez para aquela que durante tantos anos serviu de espantalho para o entretenimento deles. Quando chegou a vez de Hermann, ele se aproximou do caixão, ajoelhou-se por um breve momento e, quando se levantou, estava pálido como a morte. Ele abaixou a cabeça e de repente teve a impressão de que a condessa o encarava e gargalhava zombeteiramente. Hermann sentiu as pernas bambearem e começou a cair para trás. Várias pessoas correram para ajudá-lo. No mesmo instante, próxima à porta da igreja, Lisaveta desmaiou. No decorrer daquele dia, Hermann sentiu-se estranhamente indisposto. Após almoçar no restaurante que costumava fazer suas refeições, ele bebeu uma quantidade exagerada de vinho. Tinha vontade de se entorpecer e exorcizar seus fantasmas. Mas o vinho só serviu para atiçar sua imaginação e dar novo ânimo às ideias com as quais ele estava preocupado. Ele acabou chegando em casa mais tarde do que de costume. Sem tirar a roupa, atirou-se na cama e caiu em sono profundo. Quando acordou, já era noite e os raios da lua iluminavam o quarto. Olhou para o relógio e viu que eram quase 3 horas da manhã. O sono foi embora e ele se sentou na cama, pensando na velha condessa. Nesse momento, alguém na rua passou ao lado da janela, olhou para dentro e seguiu andando. Hermann nem percebeu. Pouco depois, ele ouviu uma porta se abrir e achou que fosse o seu senhorio, voltando para a casa bêbado. Mas os passos que ele ouvia não eram os mesmos do velho. Parecia que alguém caminhava pela casa com a mesma suavidade de uma pena. A porta se abriu e uma mulher toda vestida de branco entrou no quarto. Por alguns segundos, Hermann pensou que se tratava de sua antiga babá e se perguntou o que ela poderia querer com ele àquela hora da noite. A mulher de branco atravessou o quarto e chegou ao pé da cama. Hermann então a reconheceu. Era a condessa. "Eu vim contra minha vontade", disse ela com uma voz firme. "Fui forçada a atender seu pedido. 3, 7 e As são as cartas da vitória. Porém, você não deve apostar em mais de uma carta num espaço de 24 horas. E depois disso, enquanto viver, você nunca mais poderá tocar em outra carta de novo. Eu lhe perdoo pela minha morte desde que você se case com minha dama de companhia, Lisaveta." Com essas palavras, ela caminhou em direção à porta como se deslizasse pelo chão e desapareceu. Hermann permaneceu embasbacado por um bom tempo. Então se levantou e foi para a sala ao lado. Seu senhorio, bêbado como sempre, dormia no chão e a porta da rua estava trancada. Hermann voltou para o seu quarto e escreveu todos os detalhes da visão que tivera. Capítulo 6. No mundo moral, 2 ideias fixas não podem existir simultaneamente. Assim como no mundo físico, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim, não demorou para que as cartas 3, 7 e As afugentassem toda e qualquer lembrança dos últimos momentos da condessa que pudessem ocupar a mente de Hermann. 3, 7 e As eram as únicas coisas que estavam agora em sua cabeça e excluíam todo o resto. Elas o seguiam em sonhos e apareciam para ele sob as mais estranhas formas. Os ases pareciam se espalhar diante dele como magnólias. Os 7 tomavam a forma de portas góticas e os 3 se transformavam em aranhas gigantes. Seus pensamentos passaram a se concentrar em um único ponto. Como iria lucrar com um segredo tão valioso?
E se pedisse licença para viajar? Em Paris, poderia encontrar alguma casa de jogos onde seria capaz de fazer uma verdadeira fortuna com suas 3 cartas mágicas. Porém, uma ótima oportunidade logo veio ao seu encontro. Havia uma casa de apostas em Moscou voltada para jogadores ricos, e era presidida pelo célebre Tchekalinsky, que jogou a vida toda e acabou acumulando milhões. A sua magnífica casa, a sua excelente cozinha e as suas maneiras cordiais tinham-lhe trazido muitos amigos e assegurado-lhe a estima de todos. Quem levou Hermann até Tchekalinsky foi Narumov. Quando chegaram, o lugar estava lotado. Generais e altos funcionários jogavam uísque. Jovens se estendiam nos sofás e fumavam cachimbos. Na sala principal, havia uma mesa comprida em torno da qual se reuniam 20 jogadores. Na ponta da mesa, o dono da casa comandava uma banca de faro. Tchekalinsky era um homem de cerca de 60 anos, que tinha cabelos brancos como a neve e uma expressão docemente nobre. Em seu semblante cheio e corado, o bom humor e benevolência eram visíveis. Narumov apresentou Hermann. Tchekalinsky segurou-o pela mão e disse-lhe que estava feliz em conhecê-lo. Depois, seguiu comandando a banca. A mesa estava lotada e as negociações das apostas demoravam um certo tempo. Tchekalinsky pagava o que havia perdido, aguardava com paciência os vencedores dobrarem suas apostas, ouvia educadamente todas as observações e, mais educadamente ainda, endireitava as pontas das cartas, que muitas vezes eram amassadas pelos apostadores em momentos de raiva. Por fim, quando as partidas terminavam, Tchekalinsky recolhia as cartas, embaralhava-as novamente e mandava cortá-las. Depois, colocava o monte à sua frente e tirava 2 cartas a cada rodada. A primeira ficaria à direita do monte e seria a carta perdedora. A segunda iria para o lado esquerdo e seria a carta da vitória. Os jogadores que tivessem apostado nela ganhariam. Você me permite escolher uma carta? Disse Hermann, esticando o braço sobre um homem gordo que ocupava quase todo um lado da mesa. Tchekalinsky curvou-se em consentimento e entregou um cartão a Hermann para que ele anotasse sua aposta. Narumov cumprimentou Hermann pela quebra da conduta que até então ele mantinha e desejou-lhe sorte em sua primeira incursão na persona de um jogador. Aqui está, disse Hermann depois de escrever o valor de sua aposta. Quanto? Perguntou o banqueiro estreitando os olhos. Perdoe-me, não estou conseguindo ler direito. 47.000 rublos, disse Hermann. Todos os olhos se voltaram para o jogador recém-chegado. Ele só pode ter perdido a cabeça, pensou Narumov. Permita-me esclarecer-lhe que você está apostando bastante alto, disse Tchekalinsky com seu eterno sorriso. As apostas aqui nunca começam acima de 175 rublos. Certo, mas você aceita minha proposta ou não? Tchekalinsky curvou a cabeça em sinal de aceitação e respondeu. Eu gostaria apenas de dizer-lhe que, apesar de confiar em meus amigos, eu só posso aceitar dinheiro em espécie. Estou perfeitamente convencido de que sua palavra vale tanto quanto ouro, mas como preciso manter as regras da banca, sou obrigado a pedir-lhe que coloque o dinheiro sobre a carta que escolher. Hermann pegou as notas do bolso e as entregou a Tchekalinsky, que após examiná-las rapidamente, as colocou sobre a carta que Hermann havia escolhido, o 3, e então deu início ao jogo. Ele retirou uma carta do monte e a pôs do lado direito. Eram 10. Em seguida, tirou a carta da esquerda, um 3. Eu ganhei, disse Hermann extasiado. Murmúrios de espanto rodopiaram pelo salão. O banqueiro franziu a testa, mas rapidamente seu rosto retomou o sorriso costumeiro. Devo pagar-lhe já? Ele perguntou. Se você puder fazer essa gentileza, ficarei grato. Tchekalinsky tirou um maço de notas da carteira e pagou. Hermann embolsou seus ganhos e deixou a mesa. Narumov ficou de queixo caído. Hermann pediu um copo de limonada e, depois de beber, foi para casa. Na noite seguinte, ele voltou.
Tchekalinski novamente comandava a banca. Hermann aproximou-se da mesa e desta vez os jogadores se apressaram em abrir-lhe espaço. Tchekalinski o recebeu com uma reverência graciosa. Hermann esperou, pegou um cartão e apostou nele seus 47 mil rublos, mais a quantia que ganhara na noite anterior. 94 mil no total. Tchekalinski embaralhou as cartas e dispôs o monte à sua frente. No lado direito, apareceu um valete, e à esquerda, um 7. Hermann apontou para o 7 em que havia posto seu dinheiro. Houve uma exclamação geral. Tchekalinski ficou evidentemente pouco à vontade, mas contou os 94 mil rublos e os entregou a Hermann, que os pegou de maneira calma, levantou-se da mesa e foi embora. Na noite seguinte, ele voltou no mesmo horário. Todos no salão já esperavam por ele. Generais e altos funcionários do governo deixaram o jogo de whist de lado para assistir a uma partida que prometia ser extraordinária. Os jovens oficiais largaram os sofás e até os criados da casa se espremeram em volta da mesa. Quando Hermann se sentou, os outros jogadores pararam de apostar imediatamente, pois queriam ouvir a conversa que ele teria com o banqueiro, que, ainda sorrindo, observava a aproximação de seu rival e se preparava para recebê-lo. Nenhum dos dois falou nada. Tchekalinski embaralhou o maço e Hermann cortou. Então, este pegou um monte de notas e colocou sobre uma carta. Era como as preliminares de um duelo, e um silêncio profundo se apoderou da sala. Tchekalinski pegou as cartas do monte com as mãos trêmulas e as distribuiu na mesa. De um lado ele colocou uma dama, e do outro, um as. Meu as ganhou, disse Hermann, prestes a explodir de euforia. Não, disse Tchekalinski, em um tom de estranhamento e ao mesmo tempo de alívio. A sua dama perdeu. Hermann não entendeu o que ele quis dizer. Então olhou para a mesa e percebeu que, em vez de colocar seu dinheiro sobre o as, ele havia colocado sobre a dama de espadas. Hermann não podia acreditar no que via diante dos olhos. Hipnotizado por aquela carta diabólica, ele imaginou ver a dama de espadas dar uma gargalhada zombeteira. Um arrepio de horror sem nome percorreu sua espinha e Hermann viu o rosto da dama de espadas se transformar na condessa morta. Hermann ocupa agora um quarto no asilo de Obukov. Os médicos dizem que ele enlouqueceu e que não há esperanças para o seu caso. Ele não responde a nenhuma pergunta e a única coisa que sabe fazer é murmurar para si mesmo sem cessar. 3, 7, as. 3, 7, dama. 3, 7, as. 3, 7, dama.